Para a Márcia, que está nos visitando pela primeira vez, viu, Márcia? Toda quinta-feira a gente se encontra aqui para estudar a Bíblia. E nesses dias, nós estamos usando um documento que chama Confissão de Fé de Westminster. Estranho esse nome, né? Mas eu vou explicar para você e explicar para aqueles que porventura caíram de paraquedas aí no nosso canal do YouTube hoje. A Confissão de Fé de Westminster é um documento que foi escrito lá na Inglaterra no século XVII por cristãos reformados lá da Inglaterra. Nesse documento, eles procuraram organizar o conteúdo do ensino da Bíblia. O ensino da Bíblia não está organizado de maneira tópica, não é uma organização enciclopédia. Você quer saber o que a Bíblia ensina sobre pecado? Aí você vai lá no índice, página tal, pecado. Não é assim. A Bíblia não está organizada assim. Então, esse documento organizou todo o conteúdo da Bíblia em tópicos. Isso facilita, isso ajuda a gente a estudar o conteúdo da Bíblia. E nós estamos chamando esta série de estudos de Nossa Fé Comum, porque esse é um documento que a nossa denominação, a Igreja Presbiteriana do Brasil e presbiterianos do mundo todo subscrevem como uma fiel exposição do ensino da Bíblia. Então, os presbiterianos entendem que o que temos aí, organizado de maneira tópica, está lá na Bíblia, como diz o bom mineiro, esparramado assim, né? Sem organização tópica. Então, por isso que nós chamamos de Nossa Fé Comum. E essa foto aí é a foto da Abadia de Westminster, lá em Londres. Foi nesse templo aí que aconteceram as reuniões dessa assembleia que escreveu esse documento. Ok? Muito bem. Dadas estas explicações iniciais, nós estamos estudando o capítulo 6 da Confissão de Fé. Do que trata o capítulo 6? O capítulo 6 trata do pecado. O capítulo 6 trata da queda do homem. Nós já aprendemos nesse capítulo 6 como foi que os primeiros seres humanos se tornaram pecadores. Já aprendemos. Depois, nós aprendemos nesse capítulo 6 como foi que nós nos tornamos pecadores, não é? E mais recentemente, na última semana, nós analisamos o parágrafo 4 do capítulo 6. E vimos que lá naquele parágrafo 4, os nossos irmãos que organizaram esse conteúdo da Bíblia na Confissão de Fé, eles fazem uma distinção muito útil. Eles fazem a distinção entre pecado original e pecados atuais. Agora você já sabe fazer essa distinção. O que é o pecado original? Não é o primeiro pecado. Não é o pecado de Adão e Eva. Pecado original é a corrupção pecaminosa que herdamos dos nossos primeiros pais. Pecado original é a corrupção pecaminosa com a qual nós nascemos. Então, nós já nascemos corrompidos pelo pecado. Mas por que ele é chamado de pecado original? Porque esta corrupção é a origem dos pecados atuais. Preste bem atenção. Pecados atuais não é um conceito temporal. Não é pecado passado, atual e futuro. Não é isso. Pecados atuais são pecados em atos, não é? Então, há o pecado original
que é a natureza corrompida nossa, e os pecados atuais, os atos pecaminosos, nascem, procedem desta corrupção, que é chamada de pecado original. Entendeu por que é chamado de pecado original? Porque é a origem dos pecados atuais. Os atos pecaminosos nascem desta corrupção. Tá vendo? Você está entendendo melhor a natureza do pecado depois que está estudando a Confissão de Fé de Westminster, não é? Então, essa distinção entre pecado original e pecado atual ensina para você que nós não somos pecadores porque pecamos. É o contrário. Nós pecamos porque somos pecadores. Isso é muito importante porque muita gente tem uma noção muito superficial de pecado. Muita gente acha que pecado é apenas uma questão exterior. É apenas fazer alguma coisa que ofende a Deus. Mas na Bíblia, pecado é mais do que isso. É mais do que fazer alguma coisa contra a vontade de Deus. Nós não somos pecadores porque fazemos coisas erradas. É o contrário, nós fazemos coisas erradas porque somos pecadores. Porque nascemos com uma natureza corrompida. A ilustração que eu usei na semana passada é de uma árvore frutífera. Pense num pé de laranjas, carregado de frutos de laranjas. É um pé de laranja, não é? Agora pense num pé de laranja sem nenhum fruto, não tem nenhuma laranja. Continua sendo um pé de laranjas. Por quê? Por causa da laranjice dele. Ele tem a sua laranjice, a sua natureza laranjal. Não é? Ela tem uma natureza laranjal. É só uma questão de tempo, de oportunidade para brotar um fruto ali. A natureza laranjal dela está lá nela. Quando você está fazendo coisa errada, você é um pecador, não é? E quando você não está fazendo nada errado, continua sendo um pecador. A pecaminosidade está lá em você, igual a laranjice está lá na árvore. É só uma questão de oportunidade e vai nascer o fruto. Entendeu? Então, uma coisa é o pecado original, outra coisa são os pecados atuais. Então, você está adquirindo uma noção muito mais profunda, muito mais bíblica a respeito da natureza do pecado. Isso é muito importante. Vamos sair dessa superficialidade aí a respeito de pecado. Pecado é coisa muito mais séria, muito mais profunda, ok? Bom, e no parágrafo 5º, nós já estudamos o parágrafo 5º também. O que eu fiz até agora foi um rápido resumo do parágrafo 4º. Mas o parágrafo 5º nós já estudamos também e ele está projetado aí. O que nós aprendemos no parágrafo 5º? Nós aprendemos que mesmo naqueles que são nascidos de novo, mesmo naqueles que são regenerados, essa natureza corrompida, que a gente chama de pecado original, persiste nele durante toda a vida dele. A laranjice da árvore continua lá, mesmo naqueles que são nascidos de novo. Mesmo você que já nasceu de novo, que já foi regenerado, tem a pecaminosidade latente, você continua carregando com você. Tristemente. Entendeu? Então aprendemos isso. O apóstolo João escreveu para crentes. E ele disse lá na primeira epístola, se alguém disser que não tem pecado, é mentiroso, não é? Então, mesmo os crentes carregam consigo essa natureza. E vão carregar
durante toda a sua peregrinação terrena. Nunca deste lado da eternidade você estará livre da sua laranjice, da sua pecaminosidade. Entendeu? Aprendemos também que, é claro, nos regenerados, naqueles que são nascidos de novo, essa natureza decaída, esta corrupção, ela já foi perdoada pelo Senhor. O sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado, dos pecados atuais e do pecado original. Então, não há condenação em você pelo fato de você carregar essa corrupção com você. Já foi perdoado, tá bom? Deus não vai condenar você por causa destas tendências pecaminosas que você tem que conviver com elas. E tem mais, ela não foi apenas perdoada, ela está sendo mortificada pelo poder de Deus. Então, na medida em que você vai andando com o Senhor, vai sendo aperfeiçoado, vai crescendo em santidade, esta natureza corrompida vai sendo gradativamente mortificada pelo poder do Senhor. Então, essa é a diferença. Ela já foi perdoada e ela está sendo mortificada. Todos nós sabemos como é que isso funciona na nossa vida, não é? Às vezes a gente era dominado por certos hábitos pecaminosos que a gente já conseguiu vencer. Outros ainda estão por serem vencidos, mas estão sendo mortificados, não é? Essa é a experiência do cristão. E vimos também no parágrafo 5º, na última aula, que esses impulsos, essa corrupção latente, que a gente chama de pecado original, é em si mesma pecado. Ou seja, você não peca somente quando pratica alguma coisa contrária à vontade de Deus. O desejo, a inclinação, mesmo que não seja consumada, já é em si mesmo pecado. Já ofende a Deus. Nós aprendemos todas essas coisas no parágrafo 5º. Então, percebe como é que você está ganhando um entendimento muito mais profundo do pecado, não é? Ok. Agora chegamos no parágrafo 6, agora é matéria nova. Até agora tinha sido recapitulação. Chegamos no parágrafo 6. Vamos ver como é que os nossos irmãos lá da Inglaterra do século XVII articularam esse ponto sobre o pecado. Eles escreveram o seguinte: todo pecado, tanto o original como o atual, sendo transgressão da justa lei de Deus e a ela contrária, torna pela sua própria natureza culpado o pecador. E por essa culpa está ele sujeito à ira de Deus e à maldição da lei, e, portanto, está exposto à morte com todas as misérias espirituais, temporais e eternas. Então, preste bem atenção. Está sendo dito aí que tanto o pecado original quanto o pecado atual são transgressões da boa lei de Deus. São contrários à boa lei de Deus. E sendo transgressão da boa lei de Deus, aquele que tem o pecado original, que somos todos nós, e que pratica pecados
em atos são culpados diante de Deus, estão sujeitos à ira de Deus e merecem a condenação de Deus. Então, o que é que nos torna condenáveis diante de Deus? Tanto os nossos atos pecaminosos, quanto a nossa natureza pecaminosa. Eu sou condenável somente quando estou fazendo alguma coisa errada? Não. Eu sou condenável mesmo quando não estou fazendo nada errado. Por quê? Porque eu carrego comigo uma tendência que é contrária à lei de Deus. Então, quando eu estou fazendo coisas erradas, eu mereço condenação. Quando eu não estou fazendo nada errado, eu mereço condenação. Entendeu? Não tem um momento sequer que você não seja carente da graça de Deus. Entende? Então, nos seus melhores dias, você merece condenação. As suas melhores obras, a Bíblia diz que diante de Deus são como trapo de imundície. Percebe como é que a gente às vezes não tem noção da profundidade da condição pecadora nossa? Às vezes a gente tem um entendimento muito superficial, muito ruim da natureza pecaminosa nossa. Ok. Então veja bem, tanto o pecado original como o pecado atual estão sujeitos à ira de Deus e à maldição da lei. Foi isso que eu acabei de dizer a vocês. Então, irmãos, este ponto aí desse parágrafo foi um ponto muito importante no embate de Jesus com os religiosos dos seus dias. Querem ver como é que esse ponto aí, Jesus tratou disso com os religiosos dos seus dias? Alguém abra Mateus capítulo 5 e leia para mim o verso 21. Mateus 5, verso 21. Leia em alto e bom som. O que Jesus está combatendo aí? Jesus está combatendo, Jesus está dizendo que no verso 21, havia pessoas que tinham um entendimento muito superficial do pecado. Achavam que pecado era somente atos pecaminosos. Então, os antigos intérpretes da lei diziam e ensinavam que você só se tornava condenável quando consumava o pecado. Releia, Eliane, por favor, o verso 21. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Então, quando uma pessoa lia lá na lei de Deus o mandamento não matarás, ele diz assim: eu sou uma pessoa boa. Eu nunca desobedeci esse mandamento, eu nunca matei ninguém. Então eu sou uma pessoa boa. Já tive vontade de matar, mas não levei a cabo o desejo do coração. Aliás, eu andei até dando uns tiros no sujeito do dia, mas errei, então eu ainda não quebrei o mandamento, porque não aconteceu o pecado atual. Entendeu? Jesus está corrigindo esse entendimento. Olha o verso 22. Olha o que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, olha, esse entendimento da coisa é muito superficial. Vocês estão achando que o que torna vocês condenáveis diante de Deus são os pecados atuais. É claro, os pecados atuais ofendem a Deus, mas não precisa necessariamente consumar o homicídio
Você pode cometer homicídio no seu coração. Então, o que Jesus está mostrando aí é que tanto o pecado original quanto o pecado atual torna o pecador condenável diante de Deus. Olha o verso 27 desse mesmo capítulo. Alguém leia? Isso, pode ler. O princípio que Jesus está trazendo à baila é o mesmo. Jesus está condenando aquela interpretação da lei que achava que pecado era tão somente pecado atual. Era tão somente a consumação do pecado que tornava a pessoa condenável. Jesus está dizendo, você não precisa se deitar com alguém que não é seu cônjuge para se tornar pecador, condenável, quebrador da lei. Você pode cometer adultério sem que tenha consumado o ato adúltero. Jesus disse, basta olhar para uma mulher com intenções ou desejos impuros no coração, você já se tornou uma pessoa condenável, já merece a morte, a condenação de Deus. Percebe? Então, é sobre isso que o parágrafo 6 está dizendo. Tanto o pecado original como o pecado atual estão sujeitos à ira de Deus e à maldição da lei. Merecem condenação. Então, depois de aprender que há pecado original e pecado atual, nós estamos aprendendo agora que ambos são condenáveis, sujeitos à ira de Deus e sujeitos à maldição da lei de Deus. Paulo também elaborou para nós esse ponto a respeito da natureza maligna, condenável do pecado original. Mesmo a corrupção interna que nós trazemos conosco é algo maligno e condenável. E o Deir leu conosco Romanos 7. Para você entender, leia Romanos 7:7. Romanos 7:7. Deixe-me fazer um breve comentário aí. O Edson, preste bem atenção. Aí na sua Bíblia certamente está começando uma sessão, tem um subtítulo aí, não é? E esses subtítulos às vezes traem a gente. Esse subtítulo não é parte do texto original, isso é edição posterior. Então veja bem, pode parecer que Paulo está começando um assunto novo aí. Não está. Notem que tem uma conjunção aí, não tem, Edson? Leia o início. Que diremos, pois? Pois é uma conjunção. Portanto. Então, o pois liga o que Paulo vai dizer agora com aquilo que ele vinha dizendo antes. O que Paulo vinha dizendo antes? Paulo vinha usando uma metáfora do casamento para falar da tentativa nossa de agradar a Deus por intermédio do nosso desempenho, da nossa obediência à lei de Deus. A metáfora que Paulo usa é o seguinte: você, antes de ser cristão, tinha a vontade, o desejo, a intenção
de se tornar aceito por Deus com base na sua obediência à lei de Deus. É assim que normalmente o ser humano funciona. Ele quer se relacionar com Deus com base no seu desempenho. Ou seja, ele pensa assim, Deus me deu a sua lei, essa é a vontade dele, e Deus fala, se vira aí, se você tiver um bom desempenho, estamos juntos. Se não tiver um bom desempenho, está perdido. Muita gente se relaciona com Deus dessa maneira. Paulo está dizendo, não rola. Esse seu casamento com a lei é péssimo. Você nunca vai conseguir um desempenho que o torne aceitável diante de Deus. Então, os filhos desse casamento seu com a lei são filhos muito ruins. O resultado disso aí é muito ruim. Bom, essa é a ilustração que Paulo usou, dizendo que a lei não te ajuda. Ele diz, agora não, agora vocês morreram e se casaram com Cristo. A lei é aquele marido exigente que nunca ajuda, não lava uma louça, só sabe exigir. Assim é a lei. Jesus não, Jesus é um marido exigente, mas ele ajuda. Ele não apenas exige a sua obediência, mas ele fala, eu vou ajudar você a obedecer. Vou te dar força, vou ajudar você. Então, são dois tipos de casamento. Ou você está casado com a lei, casamento ruim, ou você está casado com Cristo, um casamento que dá resultado. Então, veja bem, Paulo acabou de fazer uma crítica dura para a lei, não é verdade? Ele falou assim, a lei é um marido ruim. Aí agora Paulo aí, viu, Edson, vai dizer, ó, Paulo está corrigindo aí um possível mal-entendido. Entendeu? Eu estou falando que a lei é ruim? Percebe? Então, olha o verso 7 novamente. Com isso em mente, o que diz o verso 7? Eu estou dizendo, quando eu digo que a lei é um marido ruim, eu estou dizendo que ela é pecado, que a lei não presta. Aí Paulo vai corrigir agora o possível engano. Ele diz, não é isso que eu estou dizendo. Ele está dizendo, a lei tem utilidade. E ele vai mostrar duas utilidades da lei aí. Qual é a primeira utilidade da lei? Verso 7. Então, a lei tem uma utilidade boa. Ela não me ajuda, não me salva, mas ela tem utilidade. Ela me ajuda a conhecer-me como pecador. Eu não teria conhecido o pecado se não fosse a lei. Continue lendo o verso 8. Paulo está dizendo, eu estaria como aqueles sujeitos lá que Jesus criticou se não fosse a lei. A lei me ajudou a entender que não apenas os atos pecaminosos me tornam condenável, mas a própria corrupção do pecado é condenável. Por quê? Porque Paulo falou, o 10º mandamento. O que diz o 10º mandamento? Não cobiçarás. Olha, então o que o 10º mandamento ensinou para Paulo? Ensinou que Deus não é juiz apenas dos meus atos. Deus é juiz dos meus desejos. Não cobiçarás. Então eu não preciso praticar algo pecaminoso para quebrar a lei. Basta desejar. Não cobiçarás. Então Paulo está dizendo, eu não estou falando que a lei seja ruim, quando eu digo que ela não pode salvar você. A lei é boa. Ela tem utilidade. Qual a utilidade, Paulo? Primeiro, ela me ajudou a entender que o pecado original é pecado. É condenável. Se não fosse a lei, eu ia achar que eu só me torno condenável quando pratico alguma coisa errada. Mas a lei me ajudou a entender
que eu não preciso praticar. Paulo vinha lendo os mandamentos lá com uma visão errada, né? Imagina aí. Não matarás, não adulterarás. Foi ticando um por um, né? Passei nesse aqui, passei nesse aqui. Quando chegou no 10º mandamento, Paulo falou, uau, espera lá. Deus julga não apenas o que eu faço, mas Deus julga as intenções do meu coração. Aí Paulo falou, miserável homem que sou. Então a lei ajudou Paulo a entender que o pecado original é condenável. Mas há uma outra utilidade da lei. Você leu o verso 8, Edson? Leia o 8. Olha, uma outra utilidade da lei que Paulo disse aí que ele percebeu. Primeira utilidade, ele percebeu que as intenções do coração são julgadas por Deus e, portanto, me torna condenável. Mas ele diz aí que a lei faz uma outra coisa. A lei como que estimula o meu pecado. Leia o verso 8 novamente. Leia o verso seguinte. A lei, o preceito da lei, despertou em mim uma ojeriza, uma antipatia. A lei, vindo o preceito da lei, ela despertou, ela me ajudou a perceber a malignidade dessa corrupção que eu trago comigo. O que Paulo está dizendo é o seguinte, que o nosso problema, essa corrupção, chamado de pecado original, não é apenas uma questão de ignorância, de não saber o que é para fazer, não é apenas uma questão de fraqueza. Não, eu sei o que eu tenho que fazer, mas eu sou fraco, sabe? Não, é mais do que isso. Essa corrupção é uma indisposição, é uma antipatia à lei e à vontade de Deus. Você não obedece a Deus, não é simplesmente porque você é fraco. É que você é avesso à vontade de Deus. Você não gosta da vontade de Deus. Entendeu? Não é apenas uma questão de fraqueza. Eu estava aconselhando uma pessoa. Conversamos longamente. Deixei claro para ele a vontade de Deus a respeito de um assunto. A pessoa refletiu, pensou assim na minha frente, fez um silêncio, depois que eu deixei claro para a pessoa a vontade de Deus sobre o assunto. Fez um silêncio e falou assim, pastor, eu não sei o que fazer. Eu disse, você sabe, você não quer fazer. Você sabe, deixei claro para você aí, ó. A Bíblia está dizendo. Saber você sabe, você não quer fazer. Esse é o ponto. Não é que eu não sei o que fazer, não é que eu sou fraco, eu não consigo fazer, é porque eu não gosto de fazer o que Deus quer que eu faça. Eu gosto do pecado, eu não gosto das consequências dele. Se eu pudesse pecar sem sofrer as consequências, estou dentro. Percebe? Esse é o ponto. Esse é pecado original. Você é avesso à vontade de Deus. Você gosta do pecado, você ama o pecado.
Esse é o seu problema. E é o meu também. A menos que Deus tenha misericórdia de nós e mude o nosso paladar. Nos faça amar a vontade dele e perceber que ela é boa, agradável e perfeita. Entendeu? Então, o que Paulo descobriu pela lei? Primeiro, que as intenções do coração o tornava condenável. E segundo, que ele não gostava da vontade de Deus. Quando Deus falava assim, faça isso, aquilo causava uma ojeriza nele. Causava antipatia nele. Eu não quero fazer isso. Percebe? Às vezes até a gente raciocina, elabora, não é? Não, a culpa é dele, não foi eu, a gente vai elaborando, mas no fundo, você sabe o que tem que fazer, você não quer fazer. Entendeu qual é o ponto aí? Do pecado original, da natureza humana corrompida. Então, Paulo está mostrando aí que a lei ajudou ele a perceber que o pecado original é condenável e a natureza maligna dele. Não é uma questão de não saber o que fazer, de não ter força para fazer. Você não tem força porque você não quer. Quando você quer, você tem força, não tem? Quando você quer, você não quer fazer. Vai arrumar desculpa para não fazer, porque você não quer. Quando você quer, dá um jeito, né? Tá claro? Você não. Agora, essa mudança de paladar, de fazer você ter prazer na vontade de Deus e ter ojeriza do pecado, é um milagre que Deus opera em nós. Se Deus não mudar o nosso paladar espiritual, a gente continua gostando do pecado e detestando a vontade de Deus. Então você deve desejar a vontade de Deus, não por medo da punição, porque ela é boa. Você deve afastar-se do pecado, não é com medo da punição. A punição não é ruim, a punição é boa. Não é? A punição é boa. O mal sendo punido é uma coisa boa. Deus não veio salvar você só da punição do pecado. Deus veio salvar você do pecado. O ruim é o pecado. Agora, quem pune o pecado está fazendo coisa boa. Não é assim que a gente pensa a respeito dos crimes aí no país? O problema é a impunidade, não é? A punição é boa. Quando eu vejo Deus punindo o pecado, isso é bom. Eu digo, olha, isso me dá esperança que Deus vai banir o pecado do universo, não é? Está claro aí que não é a punição em si o problema é o pecado. Apegai-vos ao bem e detestai o mal. Eu devo me apegar ao bem pelo bem, porque é bom. Deus é bom. Eu devo desejar o que é bom. E devo me afastar daquilo que é ruim. Mesmo se não tivesse punição, eu devia rejeitar o pecado, porque ele é em si mesmo ruim. Está claro o ponto? O grande problema é a nossa natureza, que ela é natureza pecaminosa. Ela é antagônica, antipática, inimiga da lei de Deus. E amiga do pecado. Não é? Muito bem. Então, vamos lá. O que nós já vimos até aqui? Olha, isso aí, até aqui, ó. Esse é o último parágrafo do capítulo 6, tá? Então, o capítulo 6 tratou de quê? Da doutrina do pecado, da queda do homem. Acabou aqui. Então, veja bem, o que nós já vimos? Capítulo 1, nós vimos o tópico da Escritura. Capítulo 2, nós vimos o tópico de Deus e da Santíssima Trindade. Capítulo 3, nós vimos do eterno decreto de Deus. Capítulo 4, nós vimos da criação. Capítulo 5, nós vimos da providência. E terminamos agora, nesse momento, o capítulo 6, da queda do homem. Tá bom? Então, você agora já é doutor no capítulo 6. Tá ok? Agora vem o capítulo 7.
Depois do 6 vem o 7, né? Então, depois do 6 vem o 7. De que trata o capítulo 7? Qual é o tópico do capítulo 7 da Confissão de Fé? Do pacto de Deus com o homem. Então, veja bem. Do capítulo 1, 2, 3, 4, 5, tratou de Deus e das suas obras. Capítulo 6 tratou do homem. Agora, no capítulo 7, trata do pacto de Deus com o homem. Então, vamos, pelo menos, ler esse primeiro parágrafo do capítulo 7. Um capítulo novo agora. Veja bem. Tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que, embora as criaturas racionais lhe devam obediência como ao seu Criador, nunca poderiam fruir nada dele como bem-aventurança e recompensa, senão por alguma voluntária condescendência da parte de Deus, a qual foi ele servido significar por meio de um pacto. Confuso aí a fraseologia? De que está tratando esse parágrafo? Ou melhor, esse capítulo, né, não o parágrafo. Mas esse capítulo, ali está da pacto, mas é do pacto. Ou da aliança de Deus, né? Do pacto de Deus com o homem. De que trata esse capítulo? Esse capítulo trata da relação de Deus com o homem. Qual é o assunto desse capítulo? O modo como Deus se relaciona com o homem. Esse é o assunto que vamos estudar agora, tá bom? Começar a estudar. Veja bem, olha como é que os nossos irmãos começaram enfatizando a enorme distância entre Deus e a sua criatura. Então a pergunta é: como é que pode haver uma relação entre Deus e o homem, a despeito desta distância enorme? Tão grande é a distância entre Deus e a criatura, que a relação entre eles, olha o grifo lá no final, a relação entre eles só é possível por uma voluntária condescendência da parte do Senhor. A distância entre Deus e o homem é tão grande, é tão grande, é tão grande, que é impossível a relação entre Deus e o homem, a menos que Deus, por iniciativa graciosa, condescendente, se abaixe para relacionar com ele. Entendeu? Não está falando aqui da distância moral, não está falando do pecado que nos separa de Deus. Mesmo o homem, antes do pecado, havia uma distância tão grande, tão grande, tão grande, que essa relação só é possível por condescendência, por bondade, por graça. Ele se inclina para se relacionar conosco. Isaías 4, 40, 13 em diante, 13 a 17. Alguém leia para nós. Nós vamos terminar só com essas leituras aqui e termina.
Isaías 40, 13 a 17. Olha, tá, a ênfase na sabedoria e no conhecimento de Deus é tão grande, é tão. Quem é que pode ensinar coisas para Deus? Quem é que pode dar conselho para Deus? Quem é que pode dizer a ele qual é o melhor caminho a tomar? Ninguém, ninguém. É enorme, incalculável. Continua lendo. Olha só, pense nas nações. Pense nas nações. As nações, diz o profeta, para Deus, para você entender a distância, as nações para Deus é igual um pingo que cai do balde. Cai um pingo do balde, está carregando água, cai um pingo. Todas as nações do mundo é como um pingo em relação ao Senhor. Continue lendo. Ah, se você leu qual verso? Então leia. As nações são como um pingo d'água. Aí parece que o profeta falou assim: não, ainda está. Um pingo do balde ainda é muito grande. Não, essa comparação não está boa. Aí ele muda a comparação. Qual é? Não, o pingo do balde é grande. Não. Espera aí, deixa eu melhorar a minha comparação aqui. Não é um pingo do balde, é como um pó. Um pó na balança. Quando você pega uma poeirinha, põe na balança, mesmo que seja uma balança de precisão. Então, aí fala, não, as nações diante de Deus é como um pó. Continua lendo. As ilhas diante de Deus, sabe aquela poeirinha que tem assim na mesa? Você fala assim, ó. Então, Deus ele sopra as ilhas, assim como uma poeirinha. Continua lendo. Se você pegasse todos os animais do Líbano, todos os cedros do Líbano para fazer sacrifício para Deus, ainda ficaria aquém do que da grandeza dele. Continue lendo. Primeiro ele falou, as nações são como um pingo d'água. Não, pingo d'água é grande. É como um pó na balança. Aí ele fala, não, o pó ainda é alguma coisa. As nações são como nada. Nem pó, é como nada diante da grandeza de Deus. Parece que nada ainda não ajuda. É menos do que nada. É menos do que nada. É um vácuo. É nada. É tão grande a distância. Olha que entre Deus e o universo, as nações, ele é de uma outra natureza, embora sejamos imagem e semelhança dele, mas há uma distância enorme que a relação com ele somente é possível por graça, condescendente, bondade. E ele se inclina. Salmo 100, verso 3. Sabei que o Senhor é Deus. Sabei que o Senhor é Deus. Somos o seu povo e rebanho
do seu pastoreio. Há uma distância enorme. Salmo 113, 5 e 6. Salmo 113, 5 e 6. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, há uma distância enorme. Mas ele, a despeito da sua grandeza, ele se inclina. Ele se inclina para ver o que se passa no céu, né? Para ele olhar, para ver o que se passa no céu, ele se inclina. E sobre a terra tem que se inclinar mais ainda, né? Está mais lá embaixo, né? E nós somos lá na terra, né? Pô, hã? A Kézia está preocupada aqui com a minha chikungunya aqui. Ficar baixando aí não vai levantar, não. Se eu não conseguir levantar, vocês me ajudem aqui. Mas está claro aqui, eu estou enfatizando, porque nós vamos estudar agora o modo como Deus escolheu, tomou a iniciativa e estabeleceu a relação conosco. É por condescendência dele, bondade dele, e é do jeito dele, nos termos dele, a relação. O ponto é o seguinte: Deus não está no seu bolso. Percebe? A relação com ele, pensavas que eu era teu igual? A pergunta que ele faz no meio do salmista. Não é assim. Você tem que comer na mão dele. Tem que comer na mão dele. É isso mesmo. A relação é ele que estabelece, é a iniciativa dele e é nos termos dele. E a bondade dele. Tem uma distância enorme, tá bom? Esse é o assunto. E como é que é o jeito de Deus se relacionar? Por meio de pactos, de aliança. Nós vamos estudar sobre isso nas próximas aulas. O pacto de Deus conosco, ok? Então, fica aí um aperitivo aí, né? Do capítulo 7, que agora é a relação de Deus conosco.